Aula 02, Resolução número TC 25420224 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação Foco em concursos de tribunais de contas e na banca FGV Apresentação da aula e visão geral da matéria Nesta aula, o tema central é a Resolução número TC 254 de 2024, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Essa resolução institui, no âmbito do Tribunal de Contas catarinense, a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. Para fins de concurso, especialmente em provas organizadas pela banca FGV, este tema deve ser estudado com atenção a 3 dimensões. A primeira dimensão é conceitual, porque a banca pode perguntar a diferença entre agressão pontual, assédio moral organizacional, assédio sexual, discriminação, risco, cooperação, gestão participativa e transversalidade. A segunda dimensão é procedimental, porque a banca pode cobrar quem pode comunicar uma situação de assédio ou discriminação, qual é o papel da ouvidoria, qual é o papel da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, e quando pode haver encaminhamento para a instância disciplinar. A terceira dimensão é institucional, porque a resolução não trata apenas de punição, mas de uma política ampla, preventiva, educativa, transversal, acolhedora e voltada à promoção de um ambiente de trabalho digno, seguro, saudável e sustentável. A ideia mais importante da aula é a seguinte: a política não foi criada apenas para punir o agressor depois que o dano já ocorreu. Ela foi criada para prevenir, acolher, orientar, acompanhar, proteger, responsabilizar quando cabível e transformar a cultura institucional. Portanto, em prova, sempre que uma alternativa disser que a política é apenas repressiva, apenas disciplinar, apenas da corregedoria, apenas da vítima, ou apenas do servidor efetivo, a tendência é que a alternativa esteja errada. A banca FGV costuma explorar diferenças conceituais sutis. Ela pode construir alternativas aparentemente corretas, mas inserir uma palavra restritiva, como exclusivamente, automaticamente, necessariamente, sempre, nunca ou apenas. Nesta matéria, essas expressões costumam indicar armadilhas. A comunicação não é feita exclusivamente pela vítima. A comunicação não é automaticamente encaminhada para processo administrativo disciplinar. O assédio sexual não exige necessariamente repetição. A política não se aplica apenas a servidores efetivos. A responsabilidade pela prevenção não é apenas da área de gestão de pessoas. O acolhimento não depende necessariamente de denúncia formal. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação não aplica penalidade. Contexto e finalidade da Resolução número TC 254 de 2024. A resolução institui uma política institucional voltada à prevenção e ao enfrentamento de 3 fenômenos principais. O primeiro é o assédio moral. O segundo é o assédio sexual. O terceiro é a discriminação. Esses fenômenos são tratados como situações capazes de comprometer a dignidade da pessoa, a saúde no trabalho, a segurança psicológica, a igualdade, a cooperação e a sustentabilidade do ambiente laboral. A norma está alinhada a fundamentos constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Para o concurso, isso significa que a política deve ser entendida como uma concretização, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de valores superiores do ordenamento jurídico. Não se trata de mera recomendação administrativa informal. Trata-se de uma política institucional que impõe deveres de prevenção, orientação, acolhimento, apuração e responsabilização. A finalidade da política é promover um ambiente de trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. A palavra digno remete ao respeito à pessoa. A palavra saudável remete à proteção da saúde física, mental e social. A palavra seguro remete à prevenção de riscos, inclusive riscos psicossociais. A palavra sustentável indica que o ambiente de trabalho deve ser estruturado de modo permanente, e não apenas por medidas pontuais ou reativas. A política tem caráter amplo e transversal. Isso significa que ela não se limita a um setor específico do tribunal. Ela deve estar presente em toda a organização. A transversalidade é um ponto com grande potencial de cobrança, porque a FGV pode tentar afirmar que a prevenção do assédio fica concentrada exclusivamente na corregedoria, na gestão de pessoas ou na comissão. Essa afirmação deve ser rejeitada. A política envolve várias unidades e deve integrar o conjunto das estratégias institucionais. Âmbito de aplicação da política. A política alcança todas as relações socioprofissionais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A expressão relações socioprofissionais deve ser compreendida de modo amplo. Ela abrange as interações entre pessoas no ambiente de trabalho, inclusive quando essas interações não ocorrem fisicamente dentro de uma sala do tribunal. A resolução abrange condutas presenciais e também condutas em ambientes virtuais. Isso é muito importante para a prova. A política alcança teletrabalho, redes sociais, aplicativos de comunicação e outros meios digitais relacionados ao ambiente institucional. Assim, uma conduta abusiva praticada em grupo institucional de mensagens, em rede social relacionada ao trabalho ou em ambiente remoto não fica fora da política apenas por não ter ocorrido fisicamente no prédio do tribunal. A política também alcança diferentes vínculos com a instituição. Não se limita aos servidores efetivos. Abrange servidores, estagiários, residentes, terceirizados, prestadores de serviços e demais colaboradores vinculados ao tribunal.
Em prova, a FGV pode apresentar uma alternativa dizendo que a política não alcança terceirizados ou estagiários. Essa alternativa deve ser tratada como incorreta. A lógica é a seguinte: onde houver relação socioprofissional vinculada ao tribunal, há possibilidade de aplicação da política. Onde houver ambiente institucional, presencial ou virtual, há dever de respeito, prevenção e enfrentamento. Onde houver pessoa atuando no órgão, ainda que por vínculo não efetivo, há proteção institucional contra assédio e discriminação. Conceitos estruturantes da política. A parte de definições é uma das mais cobradas em provas. A FGV gosta de inverter conceitos, trocar requisitos e confundir assédio moral com agressão pontual, assédio moral com assédio moral organizacional, e assédio sexual com assédio moral. Por isso, é essencial entender os elementos de cada conceito. Agressões pontuais são atos hostis ou ofensivos praticados de forma descontínua e momentânea. Geralmente decorrem de uma reação impulsiva e não possuem a intenção de prejudicar permanentemente outra pessoa. O ponto-chave é que a agressão pontual tem caráter isolado, episódico e momentâneo. Isso não significa que seja aceitável ou desejável, mas significa que ela não se confunde automaticamente com assédio moral. O assédio moral, em regra, exige repetição, duração, direcionamento e finalidade de prejudicar, anular ou excluir. Para a prova, a pergunta mais provável é esta: toda conduta ofensiva isolada configura assédio moral? A resposta é não. Pode haver ilicitude, inadequação, infração ou necessidade de correção institucional, mas o conceito de assédio moral exige algo a mais. A agressão pontual é descontínua e momentânea. O assédio moral é repetitivo e duradouro. Assédio moral é caracterizado por comportamentos ou omissões repetitivos e duradouros, direcionados a alvos específicos, com intenção de prejudicar, anular ou excluir. Esses comportamentos possuem natureza agressiva e mal intencionada. Podem influenciar o coletivo como efeito secundário, embora o objetivo final não seja necessariamente atingir todo o grupo. Atenção aos elementos centrais do assédio moral. É preciso haver repetição. É preciso haver duração. A conduta deve ser direcionada a uma pessoa ou a um grupo específico. A finalidade é prejudicar, anular ou excluir. O conteúdo da conduta costuma envolver humilhação, ridicularização, desqualificação, isolamento, constrangimento, ataque à imagem, restrição injustificada de direitos ou exposição vexatória. Exemplo típico de assédio moral é o gestor que, reiteradamente, ridiculariza um servidor em reuniões, questiona sua capacidade profissional diante dos colegas e divulga comentários depreciativos em grupo institucional. Nesse caso, há repetição, direcionamento, exposição vexatória e violação da dignidade. A FGV pode afirmar que, para haver assédio moral, é indispensável prejuízo financeiro. Isso está errado. O assédio moral não exige comprovação de prejuízo econômico. A violação da dignidade, o constrangimento, a humilhação e o prejuízo à saúde física ou mental já podem ser suficientes para caracterizar a conduta, conforme o caso. A FGV também pode afirmar que a cobrança de metas sempre configura assédio moral. Isso está errado. O estabelecimento de metas de desempenho e produtividade, por si só, não configura assédio moral, desde que as metas sejam razoáveis, compatíveis com a função e não estejam associadas a práticas abusivas ou degradantes. O problema não é a cobrança legítima de desempenho. O problema é a cobrança abusiva, humilhante, desproporcional ou violadora da dignidade. Assédio moral organizacional. O assédio moral organizacional é diferente do assédio moral individual. No assédio moral individual, o foco está em comportamentos abusivos dirigidos contra a pessoa ou grupo específico. No assédio moral organizacional, o foco está no modelo de gestão, nas estratégias organizacionais ou nos métodos gerenciais abusivos. O assédio moral organizacional é um processo contínuo de condutas abusivas ou hostis, amparado por estratégias organizacionais ou por métodos gerenciais, com o objetivo de obter engajamento intensivo ou excluir pessoas que a instituição não deseja manter, mediante desrespeito aos direitos fundamentais. A expressão processo contínuo é importante. O assédio moral organizacional não é, em regra, um ato isolado. Ele decorre de uma lógica estrutural de gestão. Pode envolver gestão por medo, metas desproporcionais, exposição pública de falhas, premiações negativas, ameaças institucionais, clima permanente de insegurança e pressão excessiva para forçar produtividade ou provocar exclusão. Em linguagem simples, no assédio moral comum, a pergunta é: alguém está sendo humilhado, isolado ou desqualificado reiteradamente por outro agente? No assédio moral organizacional, a pergunta é: o próprio método de gestão da unidade ou da organização se tornou abusivo, opressivo, degradante ou violador de direitos fundamentais? A banca pode tentar confundir cobrança de resultados com assédio moral organizacional. Nem toda cobrança institucional é assédio. Metas razoáveis, acompanhamento de desempenho e exigência compatível com a função fazem parte da gestão. O assédio surge quando o método é abusivo, desproporcional, hostil, degradante ou fundado no medo. Assédio sexual. O assédio sexual é a conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém. Pode ocorrer por forma verbal, não verbal ou física. Pode se manifestar por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios. O efeito da conduta pode ser perturbar, constranger, afetar a dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. O elemento central do assédio sexual é a conotação sexual sem consentimento.
A falta de consentimento é o núcleo da definição. A conduta pode ser verbal, como piadas, comentários, insinuações e perguntas invasivas de natureza sexual. Pode ser comportamental, como convites insistentes, perseguição, aproximações reiteradas e insistência inconveniente. Pode envolver coação, como troca de vantagens por favores sexuais. Pode envolver ameaça, como promessa de benefício ou ameaça de prejuízo em razão da recusa. Pode ser física, como toque sem consentimento. O ponto mais cobrado é que o assédio sexual não exige necessariamente repetição. Um único ato pode ser suficiente, desde que tenha conotação sexual, seja praticado contra a vontade da pessoa e gere constrangimento, afete a dignidade ou crie ambiente hostil. Portanto, se a alternativa disser que o assédio sexual sempre exige condutas repetidas, ela estará errada. Discriminação é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada em critérios pessoais ou sociais que comprometam o reconhecimento ou o exercício de direitos e liberdades em condições de igualdade. A discriminação pode se basear em raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero ou qualquer outro critério que atente contra a igualdade. O importante é perceber que o conceito é amplo. A discriminação não se limita a um rol fechado de hipóteses. A expressão qualquer outra conduta que afete direitos em condições de igualdade amplia a proteção. Para a prova, a discriminação deve ser associada à quebra da igualdade. Quando uma pessoa é preterida, excluída, restringida ou tratada desfavoravelmente por critério pessoal vedado, há potencial situação de discriminação. A banca pode apresentar exemplos como preterição por idade, comentários discriminatórios por gênero, tratamento inferior por deficiência, exclusão por orientação sexual ou restrição por origem social. Saúde no trabalho, na resolução, não é apenas ausência de doença. É uma dinâmica de construção contínua de condições que permitam uma trajetória em direção ao bem-estar físico, mental e social, considerada a relação específica da pessoa com o trabalho. Esse conceito tem importância porque a política de assédio e discriminação não trata apenas de punição. Ela trata também de saúde institucional. O assédio e a discriminação são riscos ao equilíbrio físico, psicológico e social das pessoas. Por isso, a norma prevê acolhimento, suporte, acompanhamento, medidas preventivas e possibilidade de medidas imediatas de proteção. Cooperação é a mobilização das pessoas para superarem coletivamente as deficiências e contradições do trabalho real. A ideia é que o trabalho prescrito, ou seja, o que está formalmente definido, nem sempre corresponde ao trabalho real, que é aquilo que acontece concretamente na rotina institucional. A cooperação permite a construção dialogada de regras, técnicas, práticas e parâmetros éticos que orientam a atuação cotidiana. A resolução trabalha com cooperação horizontal, vertical e transversal. A cooperação horizontal ocorre entre pares e membros de equipes de trabalho. A cooperação vertical ocorre entre pessoas de diferentes níveis hierárquicos, tanto no sentido ascendente quanto no sentido descendente. Isso significa que a comunicação e a colaboração devem ocorrer de chefia para subordinado e também de subordinado para chefia. A cooperação transversal ocorre entre integrantes da organização e usuários, beneficiários, auxiliares, advogados, outras equipes e instituições correlatas. Para a FGV, o ponto provável é a relação entre cooperação, gestão participativa e ambiente saudável. A política valoriza a construção coletiva de soluções, não a imposição autoritária de práticas abusivas. Gestão participativa é o modo de gestão que promove valorização e compartilhamento da experiência de trabalho, cooperação, deliberação coletiva e participação integrada de membros e servidores em pesquisas, consultas e grupos gestores, com o objetivo de identificar problemas e propor melhorias institucionais e no ambiente de trabalho. Esse conceito é importante porque mostra que a política não quer apenas evitar assédio. Ela quer construir uma cultura de participação, diálogo e corresponsabilidade. Em prova, a gestão participativa pode aparecer como princípio, como diretriz e como contraponto a modelos autoritários ou baseados no medo. Risco é toda condição ou situação de trabalho com potencial de comprometer o equilíbrio físico, psicológico e social dos indivíduos, causar acidente, doença do trabalho ou doença profissional. O risco pode ser físico, psicológico, social ou institucional. Em matéria de assédio e discriminação, ganha destaque o risco psicossocial, que aparece quando o ambiente de trabalho produz sofrimento, insegurança, medo, hostilidade, exclusão ou exposição degradante. Transversalidade é a integração dos conhecimentos e das diretrizes sobre assédio e discriminação ao conjunto das políticas e estratégias de ação institucionais, garantindo sua implementação em todas as dimensões da organização. Em termos simples, transversalidade significa que a política deve atravessar toda a organização. Ela não pode ficar isolada em uma comissão, em uma cartilha, em um setor ou em uma campanha anual. Deve influenciar a gestão de pessoas, a comunicação institucional, a atuação da corregedoria, os contratos, os estágios, as residências, a formação de gestores, o atendimento às vítimas e as estratégias de prevenção. Comparação textual entre assédio moral organizacional e assédio sexual. A tabela do material compara as três modalidades. Para facilitar a leitura por áudio, a comparação deve ser entendida da seguinte forma. Quanto à forma, o assédio moral é repetido e direcionado. O assédio moral organizacional é estrutural, porque decorre do modelo de gestão.
O assédio sexual pode ocorrer por ato único, embora também possa ocorrer por condutas repetidas. Quanto ao foco, o assédio moral mira uma pessoa ou um grupo específico. O assédio moral organizacional mira o funcionamento da gestão, pois a conduta abusiva nasce de estratégias institucionais ou métodos gerenciais. O assédio sexual mira a conduta de natureza sexual praticada sem consentimento. Quanto ao elemento central, o assédio moral gira em torno da humilhação, da desqualificação, da exclusão ou da degradação da dignidade. O assédio moral organizacional gira em torno da pressão institucional abusiva, da gestão por medo ou da tentativa de forçar engajamento intensivo ou exclusão. O assédio sexual gira em torno da falta de consentimento diante de conduta com conotação sexual. Quanto à exigência de repetição, o assédio moral exige repetição. O assédio moral organizacional, por ser processo contínuo, geralmente também envolve repetição ou permanência de práticas abusivas. O assédio sexual não exige necessariamente repetição, pois pode ser configurado por um único ato grave ou suficientemente constrangedor. Exemplos de assédio moral em linguagem textual: o assédio moral pode ocorrer por ataque à dignidade, quando a pessoa é humilhada, ridicularizada, difamada ou tratada de modo degradante. Pode ocorrer por exposição vexatória, quando são espalhados boatos, comentários maliciosos ou brincadeiras ofensivas. Pode ocorrer por desvalorização profissional, quando as competências da pessoa são reiteradamente subestimadas ou seu trabalho é sistematicamente desprezado. Pode ocorrer por violação de direitos, quando há dificuldade injustificada para a fruição de férias, imposição de regras mais severas a uma pessoa específica ou restrições sem justificativa. Pode ocorrer por discriminação no ambiente, quando há preterições por critérios pessoais. Pode ocorrer pela criação de ambiente hostil, com práticas ofensivas, sexistas ou discriminatórias. Atenção! O poder de direção, o poder hierárquico e a cobrança de trabalho não autorizam humilhação. A chefia pode orientar, corrigir, avaliar, cobrar desempenho e organizar a unidade. Porém, não pode usar exposição vexatória, ofensa pessoal, ridicularização, perseguição, isolamento ou desqualificação abusiva. Exemplos de assédio moral organizacional em linguagem textual: o assédio moral organizacional pode ser identificado quando a gestão se baseia no medo ou no estresse permanente. Isso ocorre quando o ambiente de trabalho é mantido sob pressão constante, insegurança e ameaça. Também pode aparecer por cobrança abusiva, especialmente quando as metas são desproporcionais, incompatíveis ou inalcançáveis. Pode surgir por premiação negativa, quando falhas são expostas publicamente como forma de humilhação ou intimidação. Pode ocorrer por ameaças institucionais, quando se cria clima de insegurança permanente para forçar resultados ou expulsar pessoas do ambiente. Para a prova, a ideia-chave é a diferença entre gestão exigente e gestão abusiva. Uma gestão pode ser séria, organizada, produtiva e exigente sem ser abusiva. O assédio moral organizacional surge quando a exigência passa a violar direitos fundamentais e a dignidade dos trabalhadores. Exemplos de assédio sexual em linguagem textual: o assédio sexual pode ser verbal, quando envolve piadas, comentários, insinuações ou propostas de conotação sexual. Pode ser comportamental, quando há convites insistentes, perseguição, aproximações inconvenientes ou insistência após recusa. Pode ser uma forma de coação, quando alguém condiciona vantagem, benefício ou facilidade a favor sexual. Pode ser uma ameaça, quando alguém sugere prejuízo, retaliação ou dificuldade caso a pessoa não ceda. Pode ser físico, quando há toque sem consentimento ou aproximação corporal indesejada. Atenção especial para a FGV. Se a alternativa afirmar que o assédio sexual exige repetição, ela estará errada. Se afirmar que pode ocorrer por forma verbal, não verbal ou física, ela estará correta. Se afirmar que o elemento central é a conotação sexual sem consentimento, ela estará correta. Princípios da política: os princípios da política funcionam como guias de interpretação. Eles orientam a prevenção, o acolhimento, a análise dos casos, a atuação institucional e a responsabilização. A FGV pode cobrar os princípios de forma literal ou em situações concretas. O primeiro princípio é o respeito à dignidade da pessoa humana. Ele exige que as relações de trabalho não exponham pessoas à humilhação, degradação, constrangimento, exclusão, ridicularização ou violação de sua integridade. O segundo princípio é a não discriminação e o respeito à diversidade. Ele exige tratamento igualitário e veda distinções abusivas fundadas em critérios pessoais, sociais ou identitários. Esse princípio protege a pluralidade e impede que diferenças sejam usadas para excluir, inferiorizar ou restringir direitos. O terceiro princípio é a saúde, a segurança e a sustentabilidade como pressupostos fundamentais da organização laboral e dos métodos de gestão. Isso significa que o modo de gestão deve preservar a saúde física, mental e social das pessoas, e não apenas buscar produtividade. O quarto princípio é a gestão participativa, com fomento à cooperação vertical, horizontal e transversal. Esse princípio valoriza o diálogo entre pares, entre níveis hierárquicos e entre a instituição e outros atores relacionados ao trabalho. O quinto princípio é o reconhecimento do valor social do trabalho. O trabalho não é visto apenas como meio de produção ou cumprimento de tarefas, mas como atividade humana que deve respeitar dignidade, pertencimento, contribuição e reconhecimento. O sexto princípio é a valorização da subjetividade, da vivência, da autonomia e das competências do profissional.
Isso significa que a pessoa trabalhadora não é uma peça substituível, mas alguém com história, percepção, experiência e capacidade de contribuir para a melhoria institucional. O sétimo princípio é a primazia da abordagem preventiva. Esse é um dos mais importantes para concurso. A política prioriza evitar que o assédio e a discriminação ocorram. Por isso, campanhas, capacitações, sensibilização, gestão saudável e acompanhamento são essenciais. A atuação punitiva existe, mas não é o único nem o primeiro eixo da política. O oitavo princípio é a transversalidade e a integração das ações. A prevenção e o enfrentamento devem integrar todas as políticas e práticas institucionais, e não ficar isolados em um setor. O nono princípio é a responsabilidade e a proatividade institucionais. O tribunal deve agir de modo ativo, não apenas esperar que casos graves aconteçam. As unidades devem promover ambiente respeitoso, identificar riscos e adotar medidas. O 10º princípio é o sigilo dos dados pessoais das partes envolvidas e do conteúdo das apurações. O sigilo protege a intimidade, evita a exposição indevida e reduz riscos de retaliação. O 11º princípio é a proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Esse princípio reforça que a apuração e o acolhimento devem preservar a pessoa, e não produzir nova violência institucional. O 12º princípio é o resguardo da ética profissional. Todos os envolvidos devem agir com responsabilidade, lealdade, respeito, prudência e compromisso institucional. O 13º princípio é a construção de uma cultura de respeito mútuo, igualdade de tratamento e soluções dialogadas para conflitos no trabalho. Isso significa que a política também busca mudar a cultura organizacional, estimulando diálogo, respeito e tratamento igualitário. Como a FGV pode cobrar os princípios? A FGV pode apresentar uma situação concreta e perguntar qual princípio foi violado. Se houver humilhação pública, o princípio central será a dignidade da pessoa humana. Se houver tratamento desigual por raça, gênero, idade ou orientação sexual, o princípio central será não discriminação e respeito à diversidade. Se houver gestão por medo, pressão abusiva e adoecimento, haverá violação da saúde, segurança e sustentabilidade do trabalho. Se a alternativa mencionar prevenção, campanhas e capacitação, o princípio relacionado será a primazia da abordagem preventiva. Se a questão falar em atuação de várias unidades, contratos, estágios, terceirizados e práticas institucionais, o princípio relacionado será transversalidade e integração das ações. Diretrizes gerais da política. As diretrizes gerais mostram como a política deve funcionar na prática. Elas não são apenas ideias abstratas. Elas orientam a atuação das unidades, dos gestores, da comissão, da ouvidoria, da área de saúde e desenvolvimento de pessoas, da corregedoria e das demais estruturas institucionais. A primeira diretriz relevante é a análise contextual. Situações de assédio e discriminação não devem ser avaliadas de forma isolada, como se fossem apenas episódios individuais desconectados. É necessário considerar o contexto do trabalho, os fatores organizacionais, os fatores culturais, as relações hierárquicas, a dinâmica da unidade e os métodos de gestão. Essa diretriz impede uma análise superficial e exige compreensão do ambiente como um todo. A segunda diretriz é a promoção de um ambiente seguro, saudável e respeitoso. Essa promoção é obrigação institucional. As unidades devem adotar políticas internas, práticas de gestão adequadas e orientações periódicas claras. Em prova, a alternativa correta tende a afirmar que a promoção de ambiente saudável é dever institucional permanente. A terceira diretriz é a estruturação da prevenção em 3 frentes principais. A primeira frente é a gestão saudável, que envolve métodos de trabalho compatíveis com segurança, respeito e bem-estar. A segunda frente é o acolhimento, que envolve escuta, orientação, apoio e acompanhamento. A terceira frente são as práticas restaurativas, que buscam lidar com conflitos por meio de diálogo, responsabilização adequada e reconstrução de relações quando possível. A quarta diretriz é a capacitação contínua. A capacitação deve abordar prevenção ao assédio, prevenção à discriminação, respeito à diversidade e promoção da saúde no trabalho. Ela deve alcançar especialmente gestores, porque gestores têm papel direto na organização do ambiente e na condução das equipes. Porém, não se limita aos gestores nem à comissão. A formação deve ser ampla. A quinta diretriz é o papel ativo dos gestores. O gestor não deve apenas evitar praticar abuso. Ele deve promover diálogo, cooperação, respeito e gestão participativa. Isso significa que a liderança tem dever positivo de construção de um ambiente saudável. A sexta diretriz é a atuação institucional coordenada. A área de gestão de pessoas pode atuar com campanhas e políticas internas. A corregedoria pode atuar no controle e em providências institucionais. As comissões de ética, integridade ou prevenção podem orientar e desenvolver ações preventivas. A política não pertence a apenas um órgão. A atuação é integrada. A sétima diretriz é a transversalidade. Todas as unidades devem atuar conforme suas atribuições. A responsabilidade é difusa e compartilhada. A FGV pode errar a alternativa dizendo que a responsabilidade é exclusiva da unidade de gestão de pessoas. Essa alternativa deve ser rejeitada. A oitava diretriz é a sensibilização permanente. A instituição deve alertar continuamente sobre os riscos e consequências de práticas abusivas. Essa sensibilização deve alcançar servidores, estagiários, residentes, terceirizados e demais colaboradores.
A nona diretriz é a capacitação específica da comissão responsável pelo tema. A comissão precisa estar tecnicamente preparada para analisar comunicações, acolher adequadamente, orientar encaminhamentos, preservar direitos e evitar revitimização. Tradução textual das tabelas de diretrizes. A tabela de estratégia de prevenção pode ser lida assim. Quando a estratégia for gestão saudável, o impacto esperado é a adoção de métodos que promovam segurança e bem-estar. Quando a estratégia for acolhimento, o impacto esperado é a escuta, o apoio e o acompanhamento das pessoas envolvidas. Quando a estratégia for prática restaurativa, o impacto esperado é a solução de conflitos com foco no diálogo. A tabela de unidades e funções pode ser lida assim. A gestão de pessoas atua principalmente em campanhas e políticas internas. A corregedoria atua principalmente na atuação institucional e no controle. As comissões, como as relacionadas à ética, à integridade ou à prevenção, atuam principalmente na orientação e na prevenção. A tabela de diretrizes-chave pode ser lida assim. A análise contextual considera o ambiente e a organização do trabalho. O ambiente saudável representa a obrigação institucional permanente. A prevenção estruturada combina gestão, acolhimento e práticas restaurativas. A capacitação contínua exige formação obrigatória, especialmente de gestores. A gestão participativa promove diálogo e cooperação no trabalho. A atuação integrada envolve várias unidades com funções complementares. A transversalidade significa responsabilidade de toda a organização. A sensibilização representa a educação permanente contra assédio e discriminação. A capacitação da comissão garante atuação qualificada e efetiva. Comunicação de assédio ou discriminação. A comunicação de assédio ou discriminação é um dos pontos mais importantes para a prova. A lógica da resolução é de acesso amplo, sigilo, proteção contra retaliação e respeito à autonomia da pessoa envolvida. Qualquer pessoa pode comunicar uma situação de assédio ou discriminação. A comunicação pode ser feita pela própria vítima ou por terceiro que tenha conhecimento dos fatos. Portanto, está errada a alternativa que disser que somente a vítima pode formalizar a comunicação. A comunicação deve conter a descrição da conduta e, sempre que possível, a identificação das pessoas envolvidas. Também é facultada a juntada de provas. A palavra facultada é importante. A apresentação de prova documental não é condição obrigatória para o registro. A ausência de prova documental não torna a comunicação automaticamente inválida. A comunicação pode envolver situação já plenamente caracterizada ou situação potencial. Isso é coerente com a abordagem preventiva. Se a instituição só pudesse agir depois que o assédio estivesse completamente configurado, a prevenção ficaria enfraquecida. Portanto, situações ainda potenciais podem ser registradas para análise e providências preventivas. Após o registro na ouvidoria, o caso não vai automaticamente para processo disciplinar. Há uma etapa prévia de análise pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. Essa comissão verifica se há elementos mínimos, orienta a pessoa envolvida e define os encaminhamentos adequados. A tramitação pode ocorrer simultaneamente com medidas de apoio. A área de saúde e desenvolvimento de pessoas pode atuar no acolhimento e acompanhamento. Também podem ser utilizadas práticas restaurativas quando adequadas. Isso mostra que a política não é apenas punitiva. A vítima mantém autonomia sobre o encaminhamento. Pode, a qualquer tempo, solicitar que o caso seja encaminhado diretamente à instância disciplinar. Também pode buscar apoio externo, como entidade representativa ou pessoa de confiança, sem prejuízo do trâmite institucional. As garantias centrais na comunicação são sigilo, proteção e liberdade de denúncia. As informações devem ser tratadas como confidenciais, com acesso restrito. É vedada qualquer forma de retaliação contra quem denuncia ou testemunha, salvo hipótese de comprovada má-fé ou relato inverídico. A mera ausência de comprovação dos fatos não significa má-fé. Esse é um ponto muito provável de prova. Como a FGV pode cobrar a comunicação? A FGV pode montar uma situação em que um servidor presencia conduta potencialmente abusiva, comunica a ouvidoria sem prova documental, busca apoio externo e depois solicita encaminhamento à instância disciplinar. A alternativa correta será a que reconhecer que a comunicação é válida, pode ser feita por terceiro, não exige prova documental obrigatória, pode envolver casos ainda potenciais, admite apoio externo e respeita a possibilidade de encaminhamento à instância disciplinar por solicitação da vítima. Estarão erradas alternativas que afirmem que apenas a vítima pode comunicar, que prova documental é indispensável, que fatos potenciais não podem ser registrados, que apoio externo viola sigilo, ou que a vítima não pode solicitar encaminhamento à instância disciplinar. Acolhimento, suporte e acompanhamento. O suporte e o acompanhamento possuem natureza não punitiva e autônoma. Isso significa que eles não substituem o processo disciplinar, mas também não dependem dele. São instrumentos voltados à proteção da saúde mental, à redução de riscos psicossociais e à orientação da pessoa em situação de sofrimento ou vulnerabilidade. A atuação ocorre por meio da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas, indicada no material pela sigla CSDP. Como este transcript é pensado para áudio, a sigla deve ser lida como Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas. O atendimento independe de formalização de denúncia. Esse é um ponto essencial. A pessoa pode buscar apoio mesmo que não queira ou ainda não esteja preparada para formalizar uma denúncia.
A política respeita o tempo, a autonomia e a integridade psíquica da pessoa. O acompanhamento pode ser individual ou coletivo. Pode envolver a pessoa diretamente afetada, mas também equipes ou unidades, quando houver causas estruturais ou riscos no ambiente. Isso é importante porque a resolução não enxerga o assédio apenas como conflito individual. Ela permite olhar para o ambiente e para as dinâmicas de trabalho. O acolhimento não se confunde com apuração disciplinar. São processos distintos. A atuação de apoio deve ser humanizada, respeitando a decisão, a integridade e o tempo da pessoa. O objetivo não é pressionar a vítima a denunciar, mas oferecer escuta, orientação, suporte e proteção. Em situações de risco relevante, a Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas pode adotar medidas imediatas, inclusive sugerir realocação de servidores, desde que haja anuência. A realocação, nesse contexto, não é punição. É medida de proteção, cuidado e redução de risco. Como a FGV pode cobrar acolhimento e suporte, a FGV pode afirmar que o acolhimento só pode ocorrer depois de denúncia formal. Isso está errado. Pode afirmar que a atuação da área de apoio substitui automaticamente o processo disciplinar. Isso também está errado. Pode afirmar que a realocação só pode ocorrer após conclusão do procedimento disciplinar. Errado, porque medidas podem ser adotadas antes, quando necessárias para a proteção. Pode afirmar que o acompanhamento deve ser exclusivamente individual. Errado, porque pode ser individual ou coletivo. A alternativa correta será a que reconhecer a autonomia do acolhimento, sua independência em relação à denúncia e sua natureza de proteção. Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação é o núcleo central de análise e encaminhamento das situações de assédio e discriminação. No material, ela é indicada pela sigla CPED. Para leitura em áudio, é recomendável dizer Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. A atuação da comissão é prévia, orientadora e preventiva. Ela não substitui a apuração disciplinar. Essa frase merece repetição: a comissão não julga e não aplica penalidade. Ela analisa, orienta, encaminha, sugere medidas, propõe soluções quando cabíveis e pode avaliar necessidade de atuação da corregedoria. A composição da comissão é plural e institucional. Conforme a tabela do material, os membros incluem o conselheiro corregedor, que preside a comissão, um servidor indicado pela presidência, um servidor indicado pela Corregedoria Geral do Tribunal de Contas, um servidor da Diretoria de Gestão de Pessoas e um servidor da Procuradoria Jurídica. O material também destaca a exigência de paridade de gênero, com no mínimo 50% de mulheres, além de inclusão de grupos historicamente vulnerabilizados. A composição plural tem finalidade de garantir diversidade, representatividade, legitimidade e sensibilidade na análise das situações. Para a FGV, pode haver cobrança da ideia de composição plural e da paridade de gênero, sobretudo para afastar alternativas que descrevam uma comissão composta apenas por membros da corregedoria ou apenas por gestores. A atuação da comissão começa após o envio da comunicação pela ouvidoria. A comissão realiza a análise prévia para verificar a existência de elementos mínimos. A partir dessa análise, pode arquivar a comunicação, orientar a pessoa envolvida, propor conciliação quando cabível, encaminhar apoio, sugerir medidas de proteção, sugerir realocação, monitorar a política, produzir diagnósticos e sugerir medidas institucionais. Tradução textual da tabela de atribuições da comissão. Quando a comissão recebe comunicações, ela inicia a análise da situação. Quando analisa requisitos mínimos, ela filtra se há elementos suficientes para encaminhamentos. Quando arquiva, isso ocorre por ausência de elementos mínimos. Quando propõe conciliação, busca solução consensual, desde que viável e adequada. Quando encaminha apoio, aciona a atuação da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas. Quando sugere realocação, busca proteger as pessoas envolvidas. Quando monitora a política, realiza controle institucional. Quando produz diagnósticos, identifica padrões de risco, repetição ou ambiente abusivo. Quando sugere medidas, atua na prevenção e na orientação. Situações que podem levar à atuação da Corregedoria. A Corregedoria Geral pode atuar em situações específicas, especialmente quando houver risco institucional, necessidade de medidas mais gravosas ou elementos que recomendem apuração formal. O material destaca 3 situações. A primeira situação é a retaliação ao denunciante. Isso ocorre quando alguém passa a perseguir, prejudicar, intimidar ou punir a pessoa que comunicou ou testemunhou situação de assédio ou discriminação. A segunda situação é a existência de ambiente institucional abusivo. Isso ocorre quando há práticas reiteradas na unidade, relatos múltiplos, gestão por medo ou dinâmica estrutural de violação. A terceira situação é a necessidade de providências, como medidas de proteção, preservação de provas ou mudanças organizacionais. A decisão passa por avaliação do presidente da comissão, conforme o material. O ponto de prova é que nem todo caso vai automaticamente para a corregedoria, mas a comissão pode avaliar a necessidade de atuação quando presentes circunstâncias relevantes. Medidas que podem ser sugeridas pela comissão. A comissão pode sugerir medidas amplas, não apenas encaminhamento disciplinar. Pode sugerir proteção dos envolvidos para evitar agravamento do dano. Pode sugerir preservação de provas para garantir apuração eficaz. Pode sugerir alteração funcional temporária para reduzir conflito imediato.
Pode sugerir mudança organizacional para corrigir causa estrutural. Pode sugerir capacitação para prevenção futura. Pode promover campanhas institucionais de conscientização. Pode atuar em cooperação técnica para aperfeiçoamento da política. Atenção para a prova. A comissão não aplica penalidades. Se a alternativa disser que a comissão possui competência para punir, está errada. Se disser que a comissão pode arquivar, propor conciliação, sugerir proteção, encaminhar apoio e avaliar a atuação da corregedoria, está correta. Infrações, procedimentos disciplinares e penalidades. A responsabilização por assédio ou discriminação ocorre quando a conduta viola dever funcional. Nesses casos, aplica-se o regime disciplinar existente. A resolução não cria um procedimento disciplinar isolado e totalmente separado. A apuração deve observar devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A apuração depende de denúncia fundamentada e pode ocorrer por processo ético ou por processo administrativo disciplinar, instaurado pela autoridade competente. A definição da penalidade deve considerar gravidade, dano ao serviço público, circunstâncias e antecedentes funcionais. Durante a apuração, podem ser adotadas medidas cautelares para proteger os envolvidos. Exemplos são remoção temporária da vítima ou do acusado. Essas medidas cautelares não são punição. Elas são instrumentos de proteção, prevenção de dano, preservação da apuração e redução de riscos. Se o fato envolver terceirizados, o encaminhamento deve alcançar também a empresa contratada e o fiscal do contrato, sem prejuízo da atuação interna. Isso é importante porque a presença de terceirizado não impede a atuação administrativa. A instituição continua podendo adotar providências internas e contratuais. A denúncia de má-fé pode gerar responsabilização do denunciante. Porém, é preciso cuidado. A simples ausência de comprovação dos fatos não significa má-fé. A má-fé deve ser comprovada. Essa distinção é muito importante para evitar que a política gere intimidação contra denunciantes de boa-fé. Havendo indícios de crime, o caso deve ser encaminhado à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado. A existência de indícios criminais não impede a apuração administrativa. As esferas podem coexistir. Portanto, está errada a alternativa que disser que a apuração administrativa deve ser arquivada apenas porque há indício de crime. Como a FGV pode cobrar infrações e penalidades, a banca pode apresentar um caso com indícios de crime, participação de terceirizado, alegação de má-fé e necessidade de proteger testemunhas. A alternativa correta será a que afirmar que a autoridade pode adotar medidas de proteção, instaurar o procedimento adequado, comunicar à empresa contratada quanto ao terceirizado, encaminhar os autos à autoridade competente em caso de crime e apurar eventual má-fé, tudo isso sem prejuízo da apuração administrativa. Estão erradas alternativas que afirmem que o indício de crime impede a apuração administrativa, que a participação de terceirizado restringe tudo à esfera contratual, que a penalidade independe de gravidade e antecedentes, ou que a denúncia nunca pode ser analisada quanto à má-fé. Disposições finais. As disposições finais tratam da efetividade da política. A resolução exige divulgação ampla a todos que atuam no órgão, incluindo servidores, estagiários, residentes, terceirizados e demais colaboradores. Essa divulgação deve indicar claramente os canais disponíveis. As vítimas podem receber apoio psicológico custeado pela instituição, mediante solicitação. Para isso, o órgão pode firmar convênios ou contratar serviços especializados, ampliando a rede de atendimento. Esse ponto reforça a dimensão de acolhimento e cuidado da política. A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas pode utilizar os registros de comunicações para adotar medidas institucionais. Isso significa que os registros não servem apenas para casos individuais. Eles também podem revelar padrões, riscos, unidades com problemas recorrentes e necessidade de medidas preventivas. A política passa a integrar contratos de estágio, residência e prestação de serviços. Esse ponto reforça que todos os vínculos devem observar as mesmas regras de respeito, prevenção e enfrentamento. A proteção reforçada contra retaliações, inclusive para terceirizados, mesmo após o fim do contrato. Nesses casos, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação pode provocar órgãos externos para responsabilização. Esse detalhe pode ser explorado em prova, porque mostra que a proteção não desaparece automaticamente com o encerramento do vínculo contratual. Dúvidas e casos omissos são resolvidos pela Presidência em conjunto com a Corregedoria, assegurando uniformidade na aplicação da política. Pontos mais prováveis de cobrança pela FGV. A FGV tende a cobrar a amplitude da política. A política alcança relações presenciais e virtuais, inclusive teletrabalho, redes sociais e aplicativos de comunicação. Também alcança servidores, estagiários, residentes, terceirizados e demais colaboradores. A FGV tende a cobrar a diferença entre agressão pontual e assédio moral. Agressão pontual é ato hostil ou ofensivo descontínuo e momentâneo. Assédio moral exige repetição, duração, direcionamento e intenção de prejudicar, anular ou excluir. A FGV tende a cobrar a diferença entre assédio moral individual e assédio moral organizacional. O primeiro se concentra em comportamentos abusivos dirigidos a uma pessoa ou grupo. O segundo se concentra em práticas estruturais, estratégias organizacionais ou métodos gerenciais abusivos. A FGV tende a cobrar que assédio sexual não exige necessariamente repetição. Pode ocorrer por um único ato. O elemento central é conotação sexual sem consentimento.
A FGV tende a cobrar que a comunicação pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, e não apenas pela vítima. A FGV tende a cobrar que a comunicação não exige prova documental obrigatória. A juntada de provas é facultativa, sempre que possível. A FGV tende a cobrar que a comunicação não gera encaminhamento automático para processo disciplinar. A análise prévia pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. A FGV tende a cobrar que o acolhimento independe de denúncia formal. A pessoa pode buscar apoio sem instaurar procedimento disciplinar. A FGV tende a cobrar que acolhimento e processo disciplinar são distintos. O apoio não substitui a apuração, e a apuração não é requisito para receber apoio. A FGV tende a cobrar que a comissão não aplica penalidade. Ela analisa, orienta, arquiva quando faltarem elementos, propõe conciliação quando cabível, sugere proteção, encaminha apoio, produz diagnósticos e avalia necessidade de atuação da corregedoria. A FGV tende a cobrar que as medidas cautelares, como remoção temporária, não são punição. São medidas de proteção durante a apuração. A FGV tende a cobrar que indícios de crime devem ser encaminhados à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado, sem impedir a apuração administrativa. A FGV tende a cobrar que a proteção contra a retaliação alcança denunciantes e testemunhas, e que a responsabilização por má-fé exige comprovação. Pegadinhas clássicas e como responder quando a alternativa disser que apenas a vítima pode comunicar, a resposta correta é rejeitar. Qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos pode comunicar. Quando a alternativa disser que a comunicação exige prova documental, a resposta correta é rejeitar. A prova pode ser juntada, mas não é obrigatória. Quando a alternativa disser que a comunicação será automaticamente encaminhada à corregedoria ou ao processo disciplinar, a resposta correta é rejeitar. Existe análise prévia pela comissão, sem prejuízo de a vítima solicitar encaminhamento à instância disciplinar. Quando a alternativa disser que o assédio sexual sempre exige repetição, a resposta correta é rejeitar. Um único ato pode configurar assédio sexual. Quando a alternativa disser que toda meta de produtividade é assédio moral organizacional, a resposta correta é rejeitar. Metas razoáveis e compatíveis com a função não configuram assédio por si só. Quando a alternativa disser que o poder hierárquico permite exposição vexatória, a resposta correta é rejeitar. Poder de direção não autoriza abuso. Quando a alternativa disser que é necessário prejuízo financeiro para caracterizar assédio moral, a resposta correta é rejeitar. A violação da dignidade e o impacto à saúde podem bastar. Quando a alternativa disser que a política se aplica apenas a servidores efetivos, a resposta correta é rejeitar. Ela alcança também estagiários, residentes, terceirizados, prestadores de serviços e demais colaboradores. Quando a alternativa disser que a prevenção é facultativa ou secundária, a resposta correta é rejeitar. A política adota a primazia da abordagem preventiva. Quando a alternativa disser que a responsabilidade é exclusiva da gestão de pessoas, a resposta correta é rejeitar. A responsabilidade é transversal e compartilhada. Quando a alternativa disser que o acolhimento depende de denúncia formal, a resposta correta é rejeitar. O acolhimento pode ocorrer independentemente de denúncia. Quando a alternativa disser que a comissão aplica penalidade, a resposta correta é rejeitar. A comissão não julga nem pune. A responsabilização ocorre pelo regime disciplinar próprio, com devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Quando a alternativa disser que indício de crime impede a apuração administrativa, a resposta correta é rejeitar. As esferas podem coexistir. Quando a alternativa disser que a ausência de comprovação dos fatos gera automaticamente sanção ao denunciante, a resposta correta é rejeitar. Só a responsabilização em caso de má-fé comprovada ou relato inverídico comprovado. Modelo mental para memorizar a política. A política pode ser memorizada em uma sequência lógica. Primeiro, a política tem finalidade preventiva e protetiva. Ela busca ambiente digno, saudável, seguro e sustentável. Segundo, a política tem alcance amplo. Aplica-se a relações presenciais e virtuais, e alcança servidores, estagiários, residentes, terceirizados e colaboradores. Terceiro, a política define conceitos. Agressão pontual é episódica. Assédio moral é repetitivo e direcionado. Assédio moral organizacional é estrutural e ligado ao modelo de gestão. Assédio sexual tem conotação sexual sem consentimento e pode ocorrer em ato único. Discriminação rompe a igualdade. Quarto, a política se orienta por princípios. Dignidade, diversidade, saúde, segurança, gestão participativa, prevenção, transversalidade, sigilo e cultura de respeito são pilares. Quinto, a política se concretiza por diretrizes. Ela exige análise contextual, ambiente saudável, gestão adequada, acolhimento, práticas restaurativas, capacitação, sensibilização e atuação integrada. Sexto, a comunicação é ampla e protegida. Qualquer pessoa pode comunicar, a prova documental não é obrigatória, casos potenciais podem ser registrados, há sigilo e proteção contra retaliação. Sétimo, o acolhimento é autônomo. Não depende de denúncia e não substitui o processo disciplinar. Oitavo, a comissão analisa e encaminha. Ela não pune. Ela orienta, arquiva quando cabível, propõe conciliação, sugere proteção, encaminha apoio e avalia providências. Nono, a responsabilização segue o regime disciplinar.
Deve haver devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Penalidade considera gravidade, dano, circunstâncias e antecedentes. 10º, as disposições finais reforçam divulgação, apoio psicológico, integração em contratos, proteção contra retaliação e resolução de dúvidas pela Presidência com a Corregedoria. Simulado comentado em formato de áudio. Questão 1. Imagine que uma alternativa afirme que a Resolução número TC 254 de 2024 se aplica apenas a servidores efetivos e apenas a condutas ocorridas presencialmente no tribunal. Essa alternativa está incorreta. A política se aplica às relações socioprofissionais de modo amplo, inclusive em ambiente virtual, teletrabalho, redes sociais e aplicativos, e alcança servidores, estagiários, residentes, terceirizados e demais colaboradores. Questão 2. Imagine que uma alternativa diga que uma agressão verbal isolada, impulsiva e sem intenção permanente de prejudicar sempre configura assédio moral. Essa alternativa está incorreta. Agressões pontuais podem ser atos hostis ou ofensivos, mas o assédio moral exige repetição, duração, direcionamento e intenção de prejudicar, anular ou excluir. Questão 3. Imagine que um gestor, semanalmente, ridicularize um servidor perante a equipe, divulgue comentários depreciativos sobre sua vida pessoal e questione sua capacidade profissional em grupo institucional. A conduta configura assédio moral, porque há repetição, exposição vexatória, direcionamento e violação da dignidade. Questão 4. Imagine que uma alternativa diga que o assédio sexual exige necessariamente diversas condutas repetidas ao longo do tempo. Essa alternativa está incorreta. O assédio sexual não exige repetição. Um único ato pode ser suficiente, desde que tenha conotação sexual, seja praticado contra a vontade da pessoa e gere constrangimento ou ambiente hostil. Questão 5. Imagine que uma alternativa diga que metas razoáveis de produtividade, compatíveis com a função e cobradas de maneira respeitosa, configuram assédio moral organizacional. Essa alternativa está incorreta. Metas, por si só, não configuram assédio. O assédio moral organizacional surge quando há método de gestão abusivo, desproporcional, hostil ou violador de direitos fundamentais. Questão 6. Imagine que uma pessoa que não é a vítima, mas presenciou os fatos, comunique situação potencialmente abusiva à ouvidoria, sem juntar prova documental. A comunicação é válida. Qualquer pessoa pode comunicar, prova documental não é obrigatória e situações potenciais podem ser registradas para fins preventivos. Questão 7. Imagine que uma alternativa diga que toda comunicação deve ir automaticamente para processo administrativo disciplinar. Essa alternativa está incorreta. Após o registro, a análise prévia pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, que verifica elementos mínimos e define encaminhamentos. Questão 8. Imagine que a vítima busque apoio psicológico, mas não queira formalizar denúncia naquele momento. O acolhimento pode ocorrer. O atendimento independe de denúncia formal, possui natureza autônoma e tem foco na proteção da saúde e na redução de riscos psicossociais. Questão 9. Imagine que a comissão receba uma comunicação sem elementos mínimos, identifique a ausência de materialidade e decida arquivar. A atuação é possível. A comissão pode analisar requisitos mínimos e arquivar quando não houver elementos suficientes. Isso não significa que ela aplique penalidade ou substitua o processo disciplinar. Questão 10. Imagine que, durante a apuração, surjam indícios de crime e a participação de trabalhador terceirizado. A providência correta é permitir a continuidade da apuração administrativa, encaminhar o caso à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado quanto aos indícios criminais, comunicar à empresa contratada e o fiscal do contrato quanto ao terceirizado, e adotar medidas de proteção quando cabíveis. Fechamento do professor para a prova: o tema deve ser estudado como política institucional ampla, e não como simples norma de punição. A Resolução número TC 254 de 2024 tem eixo preventivo, protetivo, acolhedor e disciplinar. Ela protege a dignidade, a diversidade, a saúde no trabalho e a igualdade. Ela se aplica a relações presenciais e virtuais. Ela alcança diferentes vínculos. Ela diferencia agressão pontual, assédio moral organizacional, assédio sexual e discriminação. Ela permite comunicação por qualquer pessoa, garante sigilo e proteção contra retaliação, assegura acolhimento independente de denúncia, atribui papel central à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, e preserva o devido processo legal quando houver responsabilização. A frase final para memorizar é a seguinte: a política do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre assédio e discriminação é ampla no alcance, preventiva na lógica, humanizada no acolhimento, sigilosa na comunicação, plural na comissão, cautelosa na apuração e firme na responsabilização quando a conduta violar dever funcional.